Que a graça e a paz, o amor de Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida de cada um de vocês, queridos e amados irmãos, querida igreja, e você que nos assiste via YouTube, via internet, nosso muito boa noite. E a você, meu querido obreiro, um abração, Deus te ilumine, uma excelente boa noite. Te amo muito, meu irmão. E o senhor também, meu pastor Hinaldo, pastora Neuza, nosso muito boa noite. Queridos, como o nosso pastor Raimundo, quando sobe aqui ao altar, ele tem uma frase linda e maravilhosa, que serve para mim, serve para você, que não é outra senão: Deus é bom. E como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Não tem outro, querido. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar do coração dele para o seu coração. Você já começou vindo na oração, ouvindo a oração, o louvor maravilhoso, que abriu as janelas do céu e Deus ficou maravilhado com esse louvor, tá? Tão bem entoado pelo dom, pela graça que Deus deu a nossa diaconisa e levita Cleane, também a nossa pastora Arlene. São duas mulheres exemplares, duas mulheres que Deus deu um dom maravilhoso, que é de louvar, e quando estão aqui no altar para levar a palavra também, só Deus, que é esse sim, porque Ele é um Deus de zelo, um Deus de ordem, um Deus de decência. Quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Quando Ele nos chama, Ele nos prepara. E para isso, antes da palavra, vamos ver, sabe como esse Deus, Ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro e maravilhoso, tanto comigo como com você, porque Ele não quer que nenhum se perca. Pega a sua Bíblia que está aí ao lado da sua estante, ela é igual a minha, só algumas palavras que são diferentes, mas o significado é o mesmo, tá? Acompanhe, medite em nome de Jesus e preste atenção que o Espírito Santo vai falar abundantemente com você, amém? Primeiramente eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos, no capítulo 73, versículo 28. Olhe como Davi expressa o amor, sabe, tudo que ele sente por esse Deus que é maravilhoso. Ele diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? É esse, querido, é esse Deus que eu e você amamos, que você só depende de você. Quando você quisesse chegar a Ele, busque-o com amor, chame-o, que Ele está bem pertinho de você. Olha o que foi que Davi falou: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Ele se torna para você uma rocha, seu refúgio, sua fortaleza. Sabe, Ele te pega pela palma da mão. Aí Ele ainda diz mais: minha confiança, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Ou seja, quando nós passamos a confiar nesse Deus que é tão maravilhoso, passar a confiar nele e nos aproximarmos dele,
o próximo passo que nós temos que tomar, queridos, é nos batizarmos nas águas, né? E quando nós nos batizamos nas águas, nós nos aproximamos cada vez mais de Deus para anunciar as suas obras. Por quê? Porque quando você se batiza nas águas, você recebe o Espírito Santo de Deus e Ele te dá todo o suporte, Ele te capacita para você pregar a obra dEle. E qual é a obra dEle? Quando Jesus veio aqui para a terra para levar o seu ministério aos pobres, aos humildes, aos caídos, aos necessitados. E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, aflições você vai ter, mas quando Deus está perto de você, você se torna uma nova criatura, você se torna a imagem e semelhança dEle, você passa a ser a imagem dEle e o seu nome escrito no livro da vida. Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, a única coisa que Satanás não sabia era que Jesus estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que ele venceu todas as artimanhas do inimigo. E quando nós, queridos, vamos para o deserto é lugar onde Deus nos prepara. Deserto é o lugar onde nós paramos para meditar como está a nossa vida, como está a nossa comunhão com Deus. E é isso que nos faz crescer espiritualmente. É isso que nos faz descer cada vez mais, nos humilharmos aos pés de Cristo, para que todo louvor, toda honra, toda glória seja a Ele. Porque é assim, queridos, que todos aqueles que buscam por esse Deus que é tão maravilhoso, deve ser. Por isso que no versículo 28 ele diz: bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus. Ou seja, quando nós assim agimos, essa atitude do salmista leva a um triunfo de fé, e ele passa a nos fortalecer a cada dia, quando nós estamos diante da presença de Deus, quando nós buscamos a estar no centro da vontade dEle. E agora passemos à palavra. A palavra está em João, no livro de João, capítulo 9, versículo de 1 ao 38. E tem como tema que o Espírito Santo falou do coração dele para o seu coração: seja fiel a Jesus, receba dele a sua proteção. Você vai ver, queridos, como essa explanação aqui de Davi, nos Salmos 73, versículo 28, tem tudo a ver com a cura de um cego de nascença. Esse cego, ele deu 6 tipos de testemunho fiel, verdadeiro, aquilo que, quando nós buscamos estar na presença de Deus, quando nós nos tornamos cristãos, haja o que houver, devemos estar firmes na rocha. Porque preste atenção na leitura, porque é tremendo. João capítulo 9, versículo de 1 ao 38, diz o seguinte:
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-me com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: Como vira? E ele lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este nosso filho é que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: Já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos.
Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e lhe disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: Tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Aleluias. Glórias e glórias a Ti, ó Pai. Queridos, como é tremendo, como é fiel esse Deus. Antes dele fazer essa cura desse cego de nascença, ele já tinha feito outras curas, feito outros milagres, tantas coisas ele já tinha feito. Mas essa aqui é tremenda, é tremenda. Os discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Ou seja, quais são as obras de Deus? É a graça, a misericórdia, o amor e o poder de Deus em mim e em você. E aqui, queridos, esse cego, que ele vivia ali mendigando, era moribundo. Com certeza ele ouvia falar de Jesus, mas ele tinha um dia certeza que um dia poderia se encontrar com Jesus e Jesus o iria curá-lo. Assim somos nós, queridos. Não desista. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas nunca desista. Busque a Deus, ore a Ele, sem cessar, porque quando menos você espera, Ele vai chegar. Porque para tudo Deus tem um propósito. Muitas vezes a gente ora, a gente chama por Deus e quer que Ele venha de imediato, resolva logo, mas não é assim, porque se Ele demora um pouco, é porque muito mais coisa Ele vai fazer na tua vida, muito mais. Tenha certeza que Ele está te preparando para dar o que Ele quer nas suas mãos e você agir com responsabilidade. Você vê, nós temos o exemplo de Lázaro. Há 4 dias que Lázaro estava morto, mas ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Que maravilha! Assim, querido, era esse cego. Ele esperou um bom tempo, mas Jesus foi e o curou. E mediante essa cura dele, ele passou a dar testemunho de Jesus. É o que nós vamos ver agora. Aqui no versículo 13, começa a saga desse cego. É quando eu e você, passamos a ser cristãos, passamos a ser crente, começa a nossa saga em casa. Nossos familiares muitas vezes nos reprovam, no trabalho somos xingados,
na rua, os vizinhos às vezes não querem mais acordo conosco, mas você vai ver que tudo isso vale a pena. No versículo 3 diz, versículo 3, levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e é o primeiro testemunho dele, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Primeiro os fariseus, eles ficaram logo com raiva porque Jesus tinha curado aquele cego no sábado, que era a tradição deles. Eles não aceitavam que ninguém fosse curado no sábado. Segundo o testemunho dele, do cego, versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Você vê que os fariseus pegaram esse cego aqui, homens doutorados, homens que eram letrados, homens sábios, fazendo interrogação a esse cego, moribundo, sem entendimento, mas eles não sabiam que Jesus estava ali do lado de fora, orientando aquele cego nas suas palavras. No final da leitura você vai ver. Porque quando nós estamos passando por qualquer dificuldade, qualquer situação, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus conosco, nada nos abala, assim, nada nos abala, porque nós temos Jesus, o Espírito Santo conosco. Terceiro testemunho, aqui no versículo 19 ele diz: por eles não ficaram tão em dúvida, porque eles só não acreditando no cego, porque no cego chamaram seus pais. Aqui no versículo 18 diz: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê e não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Interessante, querido, quando os pais dele disseram: perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Quando nós estamos aqui na igreja, aqui no templo do Senhor, nós estamos com os nossos irmãos, nós estamos com o corpo de Cristo, estamos todos reunidos, aqui é maravilhoso, mas lá fora, quando você está sozinho, qual o testemunho que você tem dado do que Cristo está fazendo na sua vida? Pense um pouco e analise. Porque o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele mostrou como nós devíamos fazer isso. Aqui em 1 Pedro, no versículo 3, versículo 15 a 16, Pedro fala o seguinte: como deve ser nossa conduta. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que de vós que pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos
os que blasfemam contra o vosso bom procedimento em Cristo. Você vê aí, nós temos que dar bom testemunho, nós temos que estar, Pedro disse que nós temos que estar preparado quando qualquer pessoa que chegar para nós e perguntar alguma coisa sobre a própria palavra de Deus ou sobre Cristo, nós devemos estar preparados e responder com mansidão, com humildade. É assim que esse cego de nascença estava fazendo no meio daqueles fariseus que eram cheios de, diziam eles, sabedoria, entendimento, mas que o cego de nascença estava ali firme. Agora o terceiro testemunho diz o seguinte: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. Ou seja, mais uma vez, ele dando testemunho de Cristo. E o quarto, no versículo 27 diz: respondeu-lhe, eles perguntaram de novo, perguntando quem tinha lhe aberto os olhos. E ele diz novamente: já vos disse e não ouviste, para o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer vós também seus discípulos? Ou seja, veja que testemunho maravilhoso esse cego ali sempre vem dando. Quando ele foi indagado sobre novamente quem o tinha lhe aberto os olhos, ele simplesmente falou: quereis vós porventura fazer vós também seus discípulos? Ou seja, vocês querem ser discípulo dele também? Que tremendo, né? Então, o 28, então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Que tremendo. E o quinto testemunho ele diz aqui, no versículo 31, ora, ele ainda, o cego falando, dando testemunho, diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Preste atenção, querida amada igreja, e você que nos assiste via YouTube. Ora, o cego falando para eles: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Que tremendo testemunho, que tremendo testemunho. Nenhum momento ele tremeu, esse cego, pelo contrário, era firme em todas as suas respostas. É assim que nós devemos ser, queridos. O mundo aí fora tem uma grande perseguição ao povo de Deus. Mas fique firme e deixe que Deus haja por você, porque no momento certo, na hora certa, Ele vai agir, porque Ele sabe das nossas limitações. Apenas tenha fé, apenas obedeça, seja humilde, busque a Ele, leia a sua palavra, medite nela, toda hora, a tempo e fora de tempo, toda hora. Não desista, queridos, que o mais Ele fará por você, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em João, no capítulo 8, versículo 31, ele diz que quem
quem fosse amigo dele, aquele que pregasse a sua palavra, aquele que levasse a sua palavra, ele estaria com ele todos os dias. Mas se envergonhassem dele, ele também se envergonharia de nós. Faça desse Deus, querido, a sua rocha, a sua fortaleza, o seu refúgio. Não desista dele. Busque-o toda hora, todo instante. E segue aqui no versículo 32, ele diz, o sexto testemunho: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Veja que tremendo testemunho. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Queridos, só Deus, só Ele tem esse poder. Ele é o Deus de toda hora. Ele é o Deus do impossível. Ele colocou os médicos aqui e os deu sabedoria para que os médicos fossem até onde poderia ir. Mas quando os médicos não dão mais para fazer nada, Deus chega com a sua providência. Porque só Ele é o autor da vida. Só Ele pertence o reino dos céus. Só a Ele pertence esse universo. E quando o cego de nascença, ele falou que se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Os fariseus responderam e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Por que eles expulsaram? Porque ele não tinha mais nada a perguntar àquele cego. Porque eles não conseguiram arrancar nada daquele cego. Porque o que os fariseus queriam é que ele mentisse. Ele dissesse que não foi Jesus que o tinha curado. Mas aquele cego foi convicto até o fim. Seja convicto, querido. Seja convicto nas suas afirmações com Jesus. Seja convicto nas suas afirmações com Jeová Deus. Seja convicto nas suas afirmações com o Espírito Santo. Porque você receberá a coroa da vida. Porque apertada é a porta que vai te levar para o reino dos céus. E larga, espaçosa, é da destruição eterna. Essa que está aí afora agora nesse mês, pleno carnaval. Só depende de você. Você fazer a sua escolha. Ele colocou em você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, escolha a bênção, mas buscando, pregando a palavra, com humildade, com amor, como Jesus, quando esteve aqui na terra. Jesus, quando os fariseus expulsaram o cego, no 35, de Jesus
ouviu o que tinham expulsado e encontrando, veja aí, na hora que ele foi expulso, Jesus foi logo ao seu encontro, lhe abraçar, conversar com ele e dizer: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluias! Salva de palmas para esse Deus. É assim, queridos, que Deus age. É assim que Deus age. Queridos, se eu fosse contar os meus testemunhos aqui, o que Deus já fez na minha vida, virava a noite. Queridos, Deus já me livrou de tantas as coisas. O mais simples, até eu ia pegar sair do meu trabalho, ia pegar um ônibus para vir voltar para casa. Eu estava no ponto do ônibus, passou primeiro uma Topic, eu dei a mão, ele passou pelo outro lado da pista, não olhou nem para mim. Eu disse: glória a Deus, tudo bem. O outro ônibus, vinha outro ônibus, eu peguei e vinha. Quando eu entrei aqui na Padre Valdivino, já próximo de casa, a Topic estava parada lá do outro lado, pegando fogo. Foi ou não foi um livramento de Deus? Estava uma confusão só, o motorista do ônibus vinha pelo outro lado, quase não passava de tanto fumaceiro. Mas é assim, queridos, que Deus age. É assim. E assim como Ele curou esse cego de nascença, Ele pode curar você. Assim como Ele curou esse cego de nascença, Ele pode curar o seu filho do alcoolismo, das drogas. Ele pode curar a sua filha da prostituição. Queridos, só depende de você se humilhar aos pés de Jesus, chamar por Ele, que Ele vem, porque Ele não quer que nenhum se perca. Só depende de você. Amém? Que essa palavra, essa reflexão de hoje, fique no seu coração. Simples, uma palavra simples, humilde, mas pode salvar a sua vida. Ele pode lhe curar da cegueira do mundo e lhe trazer uma visão espiritual para que você possa viver com Ele no reino dos céus. Que a paz do amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida de cada um, queridos irmãos, e você que nos assiste via YouTube. E mais uma vez, uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.